30 dias é tudo que você precisa para começar a aplicar IA na sua empresa. Nos últimos 3 anos, eu tenho trabalhado com as maiores empresas do Brasil, transformando digitalmente elas e aplicando projetos de inteligência artificial. No meio desse tempo, eu comecei a perceber alguns padrões que se repetem em todas essas empresas. E fui percebendo também, no meu dia a dia, que as empresas à minha volta, pequenas e médias, sofrem problemas muito parecidos e têm a mesma dificuldade. A diferença é que seus tamanhos sendo menores, elas têm muito mais facilidade de aplicar IA no dia a dia, mas muitas vezes não sabem como. Hoje eu vou te explicar como aplicar IA na sua empresa em apenas 30 dias, saindo do zero até o seu primeiro projeto. De um ano para cá, eu fui percebendo que o maior problema que as pessoas têm em aplicar IA no dia a dia é uma falta de conhecimento muito forte. A falta de método e de entender realmente como isso deve ser feito, passo a passo, para que tu consiga aplicar IA no teu dia a dia, talvez seja o maior dos problemas. E eu só me dei conta disso num momento bem recente, onde eu estava numa conversa simples de família e meu pai começou a me perguntar um pouco sobre como ele poderia aplicar a inteligência artificial na empresa dele, e eu fui percebendo que talvez o que eu fazia nas grandes empresas pudesse ser replicado também para empresas menores. Não é novidade dizer que todo tipo de empresa hoje, do pequeno empresário ao médio empresário e ao grande empresário, estão falando sobre inteligência artificial. As pessoas pensam, caramba, como é que a gente pode colocar isso em prática no dia a dia? Como é que eu posso ganhar produtividade, ganhar vantagem, às vezes até enxutar o quadro de funcionários, ganhar algum tipo de eficiência de alguma forma, sair na frente da concorrência, mas as pessoas param por ali, assinam no máximo o ChatGPT e acham que isso é estratégia de IA e na verdade não saem do lugar. E aí fica naquele processo de paralisia muitas vezes, de eu preciso estudar mais, eu preciso buscar mais conhecimento, esse conhecimento não vem e você não sai do lugar. E aí por isso, a sua empresa continua sem usar IA, ouvindo falar sobre isso e esperando seu concorrente ou outras empresas fazerem isso e acabarem matando o seu negócio. A real é que, além disso, tem um medo muito grande de investir dinheiro errado. Gastar dinheiro em fazer algum projeto, esse projeto não dá certo e não ir pra frente. Não te gerando recurso, não te gerando nenhum tipo de resultado ou receita advinda desse projeto de alguma forma. Fora isso, muitas vezes existe um processo que a equipe é muito resistente em trazer isso pra dentro. Principalmente porque a gente tem escutado cada vez mais se falar que as pessoas vão perder o emprego delas pela IA e talvez isso seja de fato verdadeiro. Mas existem formas de combater essa resistência da equipe a partir do momento que tu entende que as pessoas que provavelmente vão aplicar aquele projeto no dia a dia não são as pessoas que tu vai querer cortar do teu time. E aí no meio disso tudo vem essa sensação de estar ficando para trás. Um pouco de medo de, caramba, as empresas estão cada vez mais trazendo isso e aplicando isso no negócio delas. Eu não sei muito bem como, acho que eu tô ficando para trás. Deixa eu te contar a verdade, tá ficando mesmo. Mas aí é que vem a boa notícia. Tu não precisa de 6 meses e nem de 500 mil, 100 mil, 200 mil reais para investir em um projeto de IA. Dá para fazer isso de forma muito menor, gastando muito menos, de forma muito mais rápida, só com um pouquinho de dedicação. E nem precisa gastar muito tempo. Parece até discurso de vendedor, mas eu não tô aqui para te vender nada. Eu tô aqui para te ensinar realmente de forma muito clara e muito prática, um passo a passo para que tu consiga fazer isso. A má notícia é que mesmo dizendo que exige pouca dedicação, ainda exige dedicação e exige conhecimento do teu negócio. Então sim, tu vai precisar mergulhar um pouco mais, entender alguns dos problemas que tem te afetado, que talvez tu já saiba de cabeça e começar a pensar sobre eles. Ah, e em momento nenhum eu disse que isso daqui vai ser de graça. Aliás, muito provavelmente tu vai ter que assinar algum tipo de ferramenta, mas eu te garanto que vai ser muito barato, perto do resultado que tu consegue gerar. Antes de começar, eu preciso te contar dos 3 principais pilares para ter uma implementação rápida. O primeiro pilar é começar pequeno e de forma específica. O que é que isso significa? Não adianta pensar que a IA vai revolucionar teu negócio da noite pro dia. A gente tá falando de 30 dias para tu tirar um projeto de IA do papel. Aqui é olhar para uma dor específica e a gente testar ela rápido. Ainda não estamos olhando para a solução completa, não estamos olhando para o desejo e para o sonho grande, mas sim para atacar uma dor específica e gerar um primeiro resultado utilizando inteligência artificial. O primeiro ganho talvez seja o mais importante deles. O segundo pilar, muito parecido ainda na linha do primeiro, é de olhar sempre para as quick wins. O que é que isso significa? Nem sempre a gente vai olhar para a maior dor, mas sim para a dor que tem a menor complexidade e que te gera o melhor resultado possível. É o que a gente chama de pequenas vitórias, ou vitórias rápidas, ou até de frutas baixas, ou low hanging fruits em inglês, que basicamente são frutas que estão mais baixas ali na árvore e que a gente consegue coletá-las mais rápido. Muitas vezes, em até menos do que 30 dias, já dá para atacar uma dor dessas. O terceiro pilar é escalar o que funciona. Depois de criar, validar e testar, aí sim tá na hora de escalar e de começar a pensar em como a gente consegue tracionar essa solução. Mas vamos lá, deixa eu te mostrar na prática para que tu entenda como é que tu consegue fazer esse processo. Eu te falei que em 30 dias a gente vai aplicar um primeiro projeto de IA. Então para isso, a gente vai dividir o mês em 4 semanas. Durante a semana 1, a gente vai começar a fazer o
que eu chamo de diagnóstico estratégico. É aí que a gente vai levantar, primeiro de tudo, todas as dores que a tua empresa tem. Se tua empresa for um pouco maior, ela deve ter mais de um setor. Então vamos olhar para alguns dos setores que tu acha que são principais ou mais importantes. Escolhe comercial, setor técnico, algum tipo de setor de marketing, RH, algum setor específico da tua empresa e levanta os problemas que eles têm. Com certeza, nesses problemas, a gente consegue começar a trabalhar eles com IA. Para tu identificar bem esses processos, tem 3 perguntas-chave que tu deve se fazer. Onde a minha equipe perde mais tempo? Onde eu perco dinheiro por ineficiência? Ou quais são as tarefas mais repetitivas e que os meus funcionários não querem fazer? Isso já deve te dar um bom direcionamento para tu encontrar algumas dores, mesmo que tu ache que elas não existem. Depois disso, tá na hora de começar a priorizar esses projetos. Cria uma planilha onde tu pode colocar lá alguns indicadores. Listadas as dores, em 2 a 3 dias tu já faz isso. Tá na hora de priorizar. Tira um momento do teu dia, pega toda essa lista, coloca numa planilha e junto disso tu vai adicionar nas colunas 4 colunas diferentes. 1 é de gravidade, quão grave é aquele problema. 2, urgência, quão urgente tu precisa resolver aquele problema. E impacto, qual o impacto que aquilo efetivamente tem pro teu negócio. E C, complexidade, o quanto tu enxerga que aquele problema é complexo de se entender. Dê notas de 1 a 5 para cada um desses itens e no final faça uma multiplicação. É importante falar que complexidade deve funcionar de forma inversa. Sendo assim, o 5 é o projeto menos complexo e o 1 é o mais complexo. No final, tu vai pegar os que tiverem o maior resultado para que a gente possa começar a atacar eles primeiro. Significa que são projetos que têm mais impacto e menor complexidade para serem executados. Com isso em mente, a gente parte para a segunda semana, onde a gente começa a olhar para as primeiras vitórias. Aqui o objetivo não é pensar em ferramenta perfeita ou a forma perfeita de fazer, mas sim criar um método de solução para que isso possa começar a evoluir de alguma forma. Aqui eu vou te dar a grande sacada. Com essa planilha priorizada, eu preciso que tu comece a descrever o máximo de detalhe possível sobre aquele teu problema. Quem executa o processo, como executa, qual é o passo a passo, quase como uma descrição de processo. Mas faz isso em formato de texto que vai te ajudar bastante. Com isso em texto feito, aí a gente parte para o segundo processo. Aí a ideia é a seguinte: você vai pegar esse texto e vai colocar isso em uma IA. Nesse caso, eu não te recomendo usar o ChatGPT, mas sim usar o Claude, que costuma ser melhor para desenhar um pouco melhor de estratégia. Nisso, tu vai falar o seguinte para ele: atue como um consultor especialista em inteligência artificial, focado em criar projetos simples e práticos que ajudem o meu dia a dia de forma extremamente simples e sem precisar de desenvolvimentos. Eu quero criar soluções onde eu possa criar prompts ou sistemas simples usando Vibe Coding para resolver os meus problemas do dia a dia. Eu vou te contar um pouco mais de um processo que existe aqui na minha empresa e eu preciso da sua ajuda para me dizer qual a solução mais simples para eu ganhar produtividade. Aqui o objetivo é o seguinte: o nosso objetivo não é imaginar um sonho grande nem uma solução extremamente escalável que vai ser custosa para o teu bolso. Muitas vezes, um processo de análise não precisa de um sistema desenvolvido que vai olhar a inteligência artificial e fazer isso. Às vezes, um prompt e um PDF com as tuas informações já resolvem a tua vida. E um processo que demora hoje 15, 16 horas para ser executado, passa a ser executado em meia hora. Não é o sonho grande de executar isso em 1 minuto, mas tu consegue executar bem mais rápido e tem um ganho de produtividade com custo baixíssimo. Ah, mas eu sei que ele só vai te dar uma resposta do que fazer. E é aí onde gera realmente a grande diferença. Se ele te disser que o problema pode ser resolvido com prompts, aí tu vai seguir o seguinte caminho. Peça para que ele possa te ajudar da melhor forma possível a criar esse prompt. Mas antes, coloca o seguinte na tua mensagem para ele: eu preciso de ajuda para criar esses prompts que a gente vai construir. Mas antes, me faça o máximo de perguntas possíveis sobre o meu processo, para que a gente tenha o maior grau de assertividade possível. Desse jeito, você vai perceber que muito provavelmente ele vai te fazer várias perguntas sobre o seu processo, até ele realmente chegar num lugar onde ele vai te dar uma resposta incrível e o teu prompt vai estar pronto. Num cenário onde a tua resposta é um prompt, muito provavelmente tu vai ter que anexar um arquivo e colocar um prompt. E aí tu já tem um processo otimizado com IA. Mas se em outro cenário ele te disser que o melhor caminho, na verdade, é desenvolver uma solução com Vibe Coding, ou seja, desenvolver uma solução em uma plataforma que usa IA, sem precisar saber programar, onde ele desenvolve um sistema para você. Nesse caso, pede novamente que ele te faça perguntas, mas diz a ele que precisa de ajuda para criar o prompt ideal para construir essa tua solução. E aí no final, ele vai te dar uma mensagem pronta, para que tu possa copiar e colar numa solução como o Lovable, por exemplo, e já vai gerar uma primeira versão do teu sistema. Se for ser gerado realmente no Lovable, é interessante que tu teste a solução assim que ela for gerada, comece a pedir a ele novas modificações. O Lovable funciona basicamente como um desenvolvedor para você, então você pode falar em linguagem natural e dizer: ah, não gostei disso, ah, o login não está funcionando, ah, eu preciso disso, disso e daquilo, e ele já vai fazer funcionar. Em breve eu vou criar um vídeo tutorial explicando basicamente como usar o Lovable com o máximo de detalhes possível. Mas por enquanto, dá uma fuçada lá que tu já vai conseguir gerar resultados bem legais. Depois disso, a gente passa para a semana 3.
E aqui é a hora de refinar e escalar. Com refinar, o que eu quero dizer é a tua solução agora está pronta, seja ela um prompt, seja ela uma solução, e aí está na hora de colocar na mão de algum usuário. Não sei qual foi a área que tu escolheu, mas fala com a pessoa que participa desse teu processo e coloca essa solução na mão dela. Seja o prompt ou seja o sisteminha que tu desenvolveu, pede para ela testar. Tu vai achar alguns problemas ali, tu vai precisar refinar e conversar um pouquinho mais, seja com o cloud ou seja com a tua solução. Ao final da terceira semana, o ideal é que a tua solução ela já esteja pronta para ser executada no dia a dia e ser colocada em prática e testada realmente de forma real, seja com o cliente, seja com a pessoa do teu time interno. Na quarta semana, é hora de institucionalizar essa solução que foi desenvolvida. Está na hora de reunir as pessoas que usam esse processo, mostrar a solução e pedir para que elas comecem a utilizar no dia a dia. Infelizmente, tu provavelmente vai ter que controlar e ver se estão usando realmente. Mas quando elas começarem a perceber que isso facilita a vida delas e gera ganho de produtividade, elas vão começar a utilizar e te dar o máximo de feedback possível. Depois que o processo está validado, tu está utilizando e até medindo o resultado de preferência, está na hora de começar a olhar para outros processos. Aqui o ciclo basicamente se repete. É mapear, priorizar, desenvolver, testar e institucionalizar. Feito isso, tu começa a gerar um ciclo vicioso onde tu vai adicionando novos processos e trazendo IA para tua empresa. Os que te geram mais receita, tu pode começar a pensar em escalar e talvez trazer um desenvolvedor e investir realmente dinheiro, porque isso já está te gerando dinheiro. Tá, mas eu te expliquei o processo e como fazer com que ele aconteça. Mas existem alguns problemas que tu vai enfrentar no meio do caminho e eu já vou te avisar deles antes. Bom, o primeiro é que muito provavelmente tu vai ter resistência da equipe. Aqui vale a pena falar com as lideranças responsáveis e fazer com que essas pessoas se sintam parte do processo. Conversa com elas, mostra a solução que está sendo desenvolvida. Muito provavelmente o que tu quer é facilitar a vida delas e ganhar produtividade, fazer com que o mesmo número de pessoas que tu tem consiga aumentar ainda mais a produtividade, fazendo com que tu ganhe mais dinheiro com a mesma quantidade de pessoas, não necessariamente tendo que demitir ninguém. Mas a grande chave para isso está em fazer as pessoas se sentirem parte. Conversar com elas, deixá-las opinarem na solução e fazer com que elas sejam de alguma forma até parte disso. O segundo ponto é que muito provavelmente o resultado não vem na primeira ou nas primeiras semanas. Tu vai começar a ver o resultado do processo depois de institucionalizar. Então, quando as pessoas estão usando no dia a dia e já tem alguns ajustes feitos, isso começa a te gerar resultado. O terceiro ponto é as ferramentas não funcionarem logo de cara como tu espera. Então não vai ser no primeiro prompt, talvez até não no segundo, que tu vai gerar o melhor resultado possível. Mas aí é que vem a resiliência. Conversar com a IA e pedir que ela melhore exatamente o que tu está vendo de erro. Aliás, ninguém é melhor do que você mesmo para enxergar os erros nesse processo que você tem tanto conhecimento sobre. O quarto problema é querer escalar rápido demais. Tu desenvolveu na primeira semana ou na segunda e tu já quer colocar na mão do público final. Isso pode te gerar problema com o teu cliente ou com o teu funcionário interno, gerar alguma dificuldade ali. É melhor testar aos poucos para só depois colocar na mão de todo mundo. E aqui é importante entender que a diferença entre quem consegue e quem desiste é muito grande. Tu vai gerar diferenciais competitivos e um ganho de produtividade na tua empresa, gastando muito pouco e de forma muito rápida. Isso vai valer a pena demais e nos próximos anos vai se tornar até obrigatório. Tá, mas depois disso tudo eu preciso te contar dos 3 erros fatais que tu não pode cometer. O primeiro deles é não ter processo claro antes de aplicar IA. Aliás, se tu chegar para mim e disser, João, mas eu preciso colocar IA na minha empresa, em tal processo, e o teu processo sequer tá claro, me desculpa. A IA também não vai entender e não vai fazer milagre. O segundo erro fatal é querer implementar tudo ao mesmo tempo. Tu mapeou 5, 6 dores e agora tu quer atacar todas elas de uma vez. Desculpa, tu não vai tirar isso do lugar e em 30 dias tu vai estar patinando no mesmo lugar. Então, olha para uma dor só, faz a priorização e segue o caminho que eu te falei, passo a passo. O terceiro maior erro é não medir os resultados. Tu começa a aplicar IA, mas tu nem sabe qual foi o ganho que tu teve. Tu não sabe se isso melhorou o teu time, se isso te gerou menos horas de trabalho, se isso aumentou tua receita de alguma forma. A informação fica lá, então na prática, para que tu vai continuar usando IA? Tu nem sabe se tu está te gerando resultado, então tenta sempre medir o antes e o depois. Gera um comparativo, que isso vai te trazer muita felicidade quando começar a ver que tá dando certo. E não é porque em 2026 isso vai ser importante que tu precisa esperar janeiro para começar. Tu já pode começar na próxima semana, aliás, dezembro tá chegando aí e tu pode utilizar para ser o mês de diferença na tua empresa e já começar no ano que vem à frente de todo mundo. Então não espera não, amanhã mesmo começa a mapear os teus gargalos e segue as semanas passo a passo. Gostou desse vídeo? Não esquece de se inscrever no canal, deixar um like aqui embaixo, que eu vou postar muito conteúdo como esse, para que tu fique à frente da tua concorrência. Não só hoje, não só no ano que vem, mas de agora em diante.